Mais um Oi sobre Meio Ambiente diz o seguinte: como os ocupantes de veículos podem ajudar a manter as vias de trânsito limpas e em condições de uso? Vamos ver. Aumentando o número de lixeiras públicas. Talvez isso aqui seja até uma solução, não, né? Algo que vai contribuir. Mas aqui está falando dos ocupantes de veículos. Será que cabem aos ocupantes de veículos, os condutores, os passageiros, aumentar o número de lixeira pública? Não, né? Isso aqui cabe à prefeitura, né? Aos órgãos que administram aquelas vias ali. Então aqui não. Distribuindo sacos de lixo para todos os motoristas? Da mesma forma. Até é uma ação que pode contribuir. Mas nós estamos falando aqui de ocupantes de veículos. Ocupantes de veículo, está falando da pessoa dentro do veículo. Como é que ela vai sair distribuindo saco de lixo para todo mundo? Parando o carro, toma uma sacolinha de lixo para isso aqui. Não faz sentido. Organizando um mutirão para limpar as vias. Mesmo caso da anterior, né? Não é. Não jogando lixo ou objetos pela janela do veículo. Pronto. Essa aqui encaixa muito bem, você não acha? Tá aí. Letra D de dado. Questão de meio ambiente, que diz o seguinte: conhecida como fumaça preta, ela é formada pela fuligem, que é o que sai pelo escapamento do veículo, que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Fumaça preta tem relação com material particulado? Olha, a fumaça está saindo preta ali atrás porque tem partículas, né, de poluentes ali. Então, sim. Dióxido de carbono também forma essa fumaça preta? Sim. Monóxido de carbono? Sim. Todas as afirmativas são corretas? Sim. Dica para você: 80% das vezes que aparecer essa palavra todas estão corretas. Em qualquer alternativa aqui que ela aparecer, porque ela normalmente aparece na letra D, né? Mas pode aparecer na A, na B, na C ou D, eu costumo fazer essas pegadinhas. Apareceu todas aqui? É 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui não foi diferente. Letra D, a resposta dessa questão. Meio ambiente é o assunto da questão e diz o seguinte: o excesso de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, gente, nome difícil, né? É o que a gente conhece como gás carbônico. Isso até nós, respirando, nós seres humanos, simplesmente por respirar, a gente expele gás carbônico. A própria natureza expele gás carbônico de fezes de animais, dos pântanos, vulcões. E isso é normal, isso faz parte de um processo natural das coisas. Porque esse dióxido de carbono, ou esse gás carbônico, representado pela sigla CO2, ele serve como uma manta, um cobertor que envolve o planeta Terra para preservar um pouco do calor do Sol. Porque senão o Sol manda o calor para cá, o calor dissipa todo e a gente morre congelado. Tem que segurar um pouco. Então, ter o dióxido de carbono, ter o gás carbônico formando essa manta ao redor do planeta, é ok, não tem problema. O problema é que a ação do ser humano, por meio de queimadas, fábricas, chaminés de fábricas, indústrias, queima de combustível nos veículos, está espessando demais essa camada. E aí o cobertor está ficando muito grosso. E está acontecendo o quê? O efeito estufa. Por que estufa? Estufa é um ambiente quente que a gente utiliza para esterilizar materiais, como, por exemplo, de consultórios odontológicos, né? Tipo um micro-ondazinho, você coloca ali os materiais utilizados no atendimento ali do consultório de odontologia, você põe ele dentro, aquilo esquenta, mata os micro-organismos, você pode usar depois no próximo paciente sem problema. Não sei nem se existe isso ainda, existia nos consultórios odontológicos, né? Quem trabalha nessa área, se puder me ajudar. Mas enfim, estufa é um ambiente quente. E é isso que o excesso de gás carbônico, ou dióxido de carbono, faz com o planeta. Espessa demais esse cobertor que tem ao redor do planeta e aí acaba provocando o efeito estufa, que é a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí de direção defensiva. A colisão, alguma coisa, quer saber o nome dessa colisão, né? Tá aqui, ó, é uma dessas alternativas. É caracterizada por envolver apenas um veículo.
Aí nós estudamos em direção defensiva vários tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão lateral, colisão nas ultrapassagens, tem todo tipo de colisão. Mas tem uma colisão que a gente estuda lá, que ela é caracterizada. O que é caracterizada? Identifica ela. O que identifica ela? São duas coisas. Ela é uma colisão que é grave, ela é muito grave. Normalmente, a vítima dessa colisão, desse sinistro, digamos assim, ela morre, vem a óbito, ou fica gravemente ferida, de maneira que ela não consegue contar o que aconteceu. E no que ela não consegue contar o que aconteceu, vira uma colisão misteriosa. E ele envolve apenas um veículo, tá? Um veículo. Então são essas duas características da colisão misteriosa, que é a letra D, que é o que vai encaixar aqui, ó. Ela é muito grave, onde a vítima vem a óbito ou fica gravemente ferida, de maneira que não consegue contar o que aconteceu, e envolve apenas um veículo, tá? Caiu essas duas características para saber, a colisão misteriosa. Então a gente lendo agora, completando, ficaria assim: a colisão misteriosa é caracterizada por envolver apenas um veículo e a sua vítima fica gravemente ferida ou vem a óbito, coisa assim. Letra D aí. Questão aí sobre primeiros socorros, e ela diz o seguinte: um motorista, ao realizar a troca de um dos pneus do veículo, é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve fazer o quê? Explicar o ocorrido aos curiosos que se aproximam. Isso é muito comum, tá? No Ocidente, ao invés do motociclista ali adotar providências para amenizar a dor ou reduzir os riscos de outras pessoas se envolverem ali na situação de sinistro, ele fica tentando justificar para os curiosos que estão chegando. Não precisa, tá? Isso aqui está fora, esquece isso. Procurar um guarda de trânsito para fazer o boletim de ocorrência. Olha, tem que avisar, sim, o socorro especializado e as autoridades locais. Mas isso aqui não é a primeira coisa a ser feita, não, tá? Isso aqui não é a primeira coisa, não. Tem outras prioridades aqui. Vamos deixar isso aqui separadinho por enquanto. Não vamos dar ela como errada, não. Se aparecer alguma melhor, a gente elimina ela e pega essa melhor. Sinalizar adequadamente o local. Opa, ok. Providenciar socorro médico especializado. Ok. Pensa comigo aqui, se você tiver que escolher entre os procedimentos que estão na letra C e esses que estão na letra B, com qual você ficaria? Elimina a letra B, ficaria com a letra C, não é? Por isso que às vezes na prova a gente fica ali, será que é essa ou aquela? Calma, não elimina ainda aquela que você está em dúvida, não. Deixa, depois você volta e vê das duas aqui qual que é a mais adequada, viu? E a letra D está eliminada porque fala transportar a vítima ao posto de saúde mais próximo com a ajuda de outro motorista. Esse transportar a vítima, ele quebra uma das 10 regras sagradas da prestação de primeiros socorros. Até pode acontecer no caso de você não conseguir acionar socorro especializado. Não tem como, incontactável. Se a vítima não chegar logo a um atendimento especializado, ela vai morrer. Aí é um caso de exceção, você até poderia fazer. Mas a regra geral diz que transportar a vítima é coisa de pessoal especializado, treinado em veículo apropriado para isso. Você não. Beleza? Então, letra D está fora. Letra C é a resposta. Questão de mecânica, e ela nos traz o seguinte: a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita idealmente em qualquer hora do dia? Não, gente. A verificação do nível de água, que está falando nível, né? A quantidade de água que tem ali dentro do radiador ou do reservatório do radiador, porque tem alguns veículos que essa água é controlada fora do radiador, ela precisa ser feita com motor frio. Motor frio. Se você tem ali o sistema de arrefecimento, já funcionou o motor, ele já está ali 1 hora, 2 circulando, essa água está quente, quase fervendo ali dentro das mangueiras, dentro do sistema de arrefecimento, e com pressão, ela tem pressão. Você vai lá e tira aquela tampinha dali para verificar isso no radiador, né? Para onde tem o reservatório, a incidência de pressão ali é menor.
Se você tira aquela tampinha ali, há o risco, inclusive, daquilo espirrar em você e te queimar. Já vi muitos acidentes acontecerem assim. Então, em qualquer hora do dia, até poderia ser, desde que você não estivesse funcionando o veículo. Vamos supor que seu veículo está na garagem lá o dia inteiro. Aí eu cheguei lá meio-dia e vou ver ali o nível de água. Aí tudo bem. Mas vamos supor que você já circulou com o veículo, né? Então aqui ficou um meio certo, tá? Não ficou aquela coisa linda, não, porque quando fala qualquer hora do dia, sem contar que o qualquer é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana, e eu digo sempre que em 90% das vezes que uma alternativa contém uma casca de banana, essa alternativa é errada. Nesse caso aqui, eu vou dar ela como errada. Primeiro porque eu já tinha analisado ela aqui como meio certa. E agora esse qualquer aqui, que é uma casca de banana, estou fora. Com motor quente? Não. Com motor frio? Ok. No final da sua jornada diária, é aquele lance, o veículo funcionou o dia inteiro, está quente, você vai fazer isso agora? Não. Se fosse no início, né? Aqui não. Se fosse no início da jornada diária, tudo bem. E se vocês prestarem bem atenção aqui, ainda dá para aplicar um macete nessa questão. É o macete das alternativas brigonas. Brigonas. O que são alternativas brigonas? É uma alternativa brigando com a outra. Tá? Se eu tivesse identificado essas alternativas brigonas aqui, ó, na B e na C, eu não teria nem perdido tempo com a A e com a D. E você pode usar esse macete na sua prova. Guarda isso, alternativas brigonas. Uma está falando que é com motor quente, a outra está falando que é com motor frio. Está uma brigando com a outra. E aí? É quente ou é frio? Quando acontece isso, gente, uma brigando com a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Isso é um macetaço, tá, que eu desenvolvi, um dos macetes que a gente ensina no nosso curso e que você pode usar. Uma das duas tem que ser a resposta. Então não poderia ser a letra A nem a letra D, porque uma das duas brigonas é a que está falando a verdade. Nesse caso aqui, é a letra C. Questão sobre primeiros socorros. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, sabe o que é uma crise convulsiva, não sabe? Você já viu uma pessoa toda lá se debatendo, descontrolada? Crise convulsiva. Deve-se, ou seja, o que a gente deve fazer quando vê uma pessoa numa condição dessa? Apenas aguardar que a crise passe espontaneamente. Essas crises realmente, elas tendem a passar espontaneamente, sozinhas. Tá? Se ninguém fizer nada, a pessoa vai passar pela crise e vai restabelecer o estado normal dela. Isso é normal. Tá? Pode acontecer de alguns casos não passar e ela chegar a quadros mais graves aí. Mas o problema dessa alternativa é isso aqui, ó. É o apenas. Apenas é uma casca de banana. Eu já ensinei para os meus alunos que quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa. Porque tem outras coisas que a gente pode fazer por essa vítima. Por exemplo, quando ela está ali em crise convulsiva, ela fica toda se debatendo, os braços, pernas, a cabeça. Vai que numa dessa ela bate a cabeça na ponta de uma pedra, de um meio-fio, se ela está caída ali na rua, por exemplo. Pelo menos amparar a cabeça da vítima, coisa assim, você precisa fazer. Não é simplesmente chegar lá, cruzar os braços e ficar olhando a pessoa. Ok? Então, apenas não cabe bem aqui. Letra B. Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes dela para evitar que ela morda a língua. É muito comum a gente ver pessoas abrindo a boca de uma vítima em crise convulsiva para puxar a língua dela para fora. Não faça isso por vários motivos. Primeiro, porque ela está tendo contrações musculares muito fortes. E numa dessa, no que se abre a boca e enfia o dedão lá dentro, ela pode contrair a mandíbula e morder muito forte no seu dedo. E aí as consequências a gente não sabe, né? Segundo, que não é sempre que a língua dela vai voltar para dentro da glote, impedindo a passagem do ar. Se isso acontecer, aí tudo bem. Você pode ali calçar o canto da boca dela com um pano torcido, alguma coisa que não seja rígida, porque senão ela vai morder, vai machucar a boca dela, né? Mas que consiga calçar para você puxar a língua ali sim. Mas esse é se houver um caso de obstrução da traqueia aqui, por conta da língua ter virado.
A questão aqui não falou nada disso, só falou que ela está em crise convulsiva. Então calma, não precipita não, tá? Isso aqui, por enquanto, não é uma ação a ser adotada, sendo que a questão não apresentou esse quadro de língua voltada para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Não falou nada na questão, então deixa para lá. Letra C. Pedir ajuda de outras pessoas para imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. Eu falei agora há pouco que segurar a cabeça para evitar que ela bata numa ponta de pedra, alguma coisa machucar. Tudo bem, a cabeça, sim. Mas não tente conter toda a pessoa, um segurando em cada braço, outro segurando em cada perna, prendendo a pessoa contra o chão. Inclusive, isso é um procedimento que a gente vê o pessoal fazendo contra alguém que está em crise convulsiva e não é adequado, tá? Então, tá fora, não faça isso. Pode deixar ela se debater, desde que proteja para não bater a cabeça em lugar nenhum, né? Vamos ver a letra D aqui, ó. Proteja a cabeça, ok, contra traumas. Virá-la de lado para em caso de vômitos, o vômito não voltar para dentro da garganta. Realmente, toda vez que alguém está colocando secreção pela boca, seja saliva, alguma gosma ou vômito, você vira ela lateralmente, porque aí aquilo ali tende a sair de dentro da boca dela e não voltar para dentro das vias aéreas, obstruindo a passagem do ar. Tanto a primeira parte aqui está ok, quanto a segunda parte aqui está ok. Letra D de dado é a resposta a ser marcada. Primeiros socorros. Em sinistros de trânsito, sinistros acidentes, vamos entender assim. Afastar curiosos, desligar o motor dos veículos envolvidos e orientar para que não fumem no local, são ações em caso de quê? De atropelamento? Cara, afastar curiosos, acho que cabe em qualquer situação. Desligar o motor dos veículos? Talvez. Agora, não fumem no local só porque alguém foi atropelado? Não faz muito sentido. Óleo ou obstáculo na pista? Talvez o óleo até pudesse, por causa, não falou que tipo de óleo aqui, pode causar ali um incêndio, mas obstáculo na pista, o que tem a ver com fumar no local? Não consegui entender relação disso aqui com isso aqui, não. Então tá fora. Cabos de eletricidade caídos sobre o local. Qual o problema? Cai um cabo de eletricidade sobre o local e não fumar no local? Cabo de eletricidade e cigarro não combinam? No que me vem à cabeça é que o cabo de eletricidade pode provocar fagulha, assim como uma guimba de cigarro, uma ponta de cigarro também vai provocar fagulha ali. Mas ambos provocam fagulha. Se não tiver o combustível aqui, não falou nada, não faz sentido. Risco de incêndio. Ah, beleza. Cheguei num local de sinistro de trânsito ali. Percebi um cheiro forte de combustível. Ih, tem derramamento de combustível aí. Gente curiosa, afasta porque há risco de incêndio, inclusive de explosão. Desligar o motor dos veículos para não provocar nenhum tipo de centelhamento. Pedir para que não fumem no local. Viram? Todas são ações que cabem muito bem quando você perceber ali um risco de incêndio. Então, letra D de dado é a resposta. Questão sobre mecânica. Problemas com a suspensão do veículo podem ocasionar no quê, hein? Perda de velocidade? Cara, se um problema na suspensão influencia na velocidade do veículo, influencia indiretamente, porque diretamente não tem relação não, tá? Pode ocasionar menor consumo de combustível. Olha, diminuir o gasto de combustível com certeza não vai, né? Porque eu nunca vi problema reduzir o consumo de combustível. Eu já vi problema aumentar o consumo de combustível. E nesse caso aqui, tem menos relação ainda, porque a gente está falando da suspensão, que não tem nenhuma relação com o sistema de alimentação do veículo, que é o que lida com combustível, tá? Então não é diminuir, não tem relação nenhuma com combustível. Letra B está fora. Perda de controle sobre o veículo? Pode ser. O sistema de suspensão é o que controla a estabilidade do veículo. Estabilidade. E essa estabilidade está diretamente relacionada a controle. Se você entra numa curva, o carro balança demais, pode saber. Problema de estabilidade, que está relacionado à suspensão. Então vamos lá, suspensão, que está ligada à estabilidade, que está ligada a
controle sobre o veículo. Pode ser essa a resposta. Menor tempo de resposta nas acelerações também não tem nenhuma relação suspensão com aceleração do veículo. Letra D está fora. Ficamos então com a letra C. Guarde esse esqueminha aqui, tá? Suspensão tem direta relação com estabilidade, que tem direta relação com controle do veículo. Mecânica. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Essa questão, sem ler as alternativas, tá, gente? Ela ficou meio aberta, porque o carro tem dois volantes. Ele tem um volante de direção, que é o que você pega nele ali para dirigir, né? E ele tem o volante do motor. Volante do motor. Esse segundo volante aqui não é para você dirigir o carro, não. Isso aqui é porque o motor gera força e manda essa força para o volante do motor. Essa força que está aqui no volante do motor precisa ser transmitida lá para as rodas, para o carro movimentar. Tá vendo aqui, ó? Sistema que transmite o movimento do volante para as rodas. Como não falou qual volante, eu não sei se está falando do volante do motor ou do volante de direção. São dois casos. Se for o volante do motor, o sistema que vai transmitir a força desse volante aqui para as rodas é o sistema de transmissão. Agora, se for o volante de direção, o sistema que vai transferir aqui o movimento do volante, no caso o volante que você está pegando para dirigir, até as rodas, é o sistema de direção. Direção nós já achamos aqui. Tem transmissão? Não tem. Tem ignição, arrefecimento e rodízio. Então não tem jeito, né? Eu falei que ou é transmissão ou é direção. Como só tem direção, a resposta é essa. Eu expliquei isso tudo aqui para vocês porque o Detran colocou aqui, mas esqueceu de explicar que volante é esse. É o volante de direção ou é o volante do motor? Vai que aqui na letra A tivesse transmissão, sistema de transmissão. Aí a questão ia ficar sem resposta. Aliás, ele ia ter duas respostas, né? Porque se a gente considera que esse volante aqui é o de direção, a resposta seria D. Mas se a gente considera que esse volante aqui é o de transmissão, a resposta seria A, porque aqui estaria esse sistema de transmissão. Mas apesar da falha do Detran de não ter especificado qual volante que é, ele não colocou transmissão aqui, então não tem erro. É direção. Ele está falando do volante de direção, portanto, sistema de direção.